Está no ar mais um Capixaba Cast. Você já sabe, toda semana episódios novos com personalidades, autoridades, pessoas que genuinamente orgulham a gente de ser dessa terra. Quando se fala em orgulho capixaba, seja capixaba de origem ou de coração, quando alguém merece ser evidenciado, é convidado aqui para o Capixaba Cast. E hoje eu quero aprender muito com a minha convidada super especial, doutora Beatriz Dutra. Bem-vinda, doutora. Que presente ter você aqui. Ai, Lucas, o presente é meu, viu? Que honra. Você sempre falando, me enaltecendo Que aí. orgulho. Realmente, assim, eu não sou capixaba de sangue. Mas é de coração. Né? Mas eu sou de muito coração, é aqui que eu vivo, é aqui que eu amo ficar mesmo. Esse lugar é maravilhoso, fala a verdade. É maravilhoso. A gente tem uma terra maravilhosa, né? E eu fico feliz de saber que estou honrando o lugar que eu vivo. Sim, e muito. trabalhando aqui nesse estado lindo e maravilhoso que é o Espírito Santo. Que maravilha. Eu sempre falo que o bom indicador se um profissional é bom ou não é quando o trabalho dele chega antes da pessoa, né? E de você, já te falei isso aqui nos bastidores. Muito o quanto que obrigada. volta também alguém chega, né, e fala do seu trabalho. Eu fico muito... Aí eu conheço, eu mexo, né? E falo. Pode falar que você me conhece mesmo, Tiro onda, né? Pode E tirar. é muito positivo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Hoje é doutoranda, é especialista em odontopediatria. Aprendi a pronunciar a palavra com ela. Mas antes de você chegar a esse resultado com livro internacional em 3 idiomas aqui pra gente, mas de onde vem, doutora Beatriz? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Pois é, Lucas, olha, eu sou uma moça do interior do estado do Rio, né? Nos identificamos. É isso aí, né? Tamo junto, né? Uhum. É o interior aí, a gente cheio de sonhos, né? Querendo crescer. E eu sou de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, no interior, né? Não sou carioca, sou fluminense. Isso. E eu venho de uma família que é uma mãe, que é professora, que sempre me falou que vencer seria pelo estudo, Uau, né? te E ela é uma isso. filha de 9 irmãos e que foi a única que fez faculdade. Lindo, gente. Sou filha de um contador, mas que um contador que começou aos 4 anos a trabalhar como engaixate na praça, né? E depois tirava areia do rio, e depois foi... Hoje fala motoboy, office boy, tá né? mais chique. Mas ele era o menino do escritório de contabilidade, Entregava. né? Antigamente mandava Levava os documentos, isso, né? ele Eu era lembro aquele disso. garotinho e que com 12 anos foi o contínuo, né? Antigamente falava isso, o contínuo. Então ele começou com 12 anos, depois ali, e foi estudando e fez contabilidade, mas não fez faculdade, né? E cresci assim com esse casal, empurrando os filhos e falando: o caminho é o estudo, o caminho para o sucesso Qual o é nome deles? isso, viu? Heraldo e Ângela. Ó, deu certo, hein? E Parabéns. são pais assim que hoje eu olho a história deles e vejo que a força que hoje eu tenho, né, e que eu tive, né? foi a minha inspiração mesmo para querer crescer. E eu sempre quis estudar, viu? Sempre quis, eu sempre quis fazer algo na área da saúde. Eu não sabia bem certo se seria Eu ia te perguntar, a hora que médica. chegou pra você. Eu não sabia se seria médica, se seria psicóloga e se seria dentista. Mas a área muito você menos, sabia. mas eu sabia que eu queria trabalhar com crianças. Isso eu sempre soube. E aí surgiu a odontologia porque eu tive uma amiga que falou: não, vamos fazer medicina, vamos fazer odontologia. Olha, uma área ótima, lida com sorriso, com autoestima. Eu fiquei tão feliz, inspirada com aquilo. Eu falei: então vamos. E aí foi aí que começou, Foi lá no Rio né? mesmo que você graduou? Eu fiz em Campos, fiz a minha graduação em Campos, no interior também do estado, né? E de lá me formei. Quando me formei, voltei para minha cidade e vi que a realidade, Lucas, era muito difícil. Esse impacto acontece muito, né, doutora? Olha. Eu acho assim, muitos... isso justifica o seu sucesso onde você está hoje, que você... Ela vai explicar o que aconteceu. Muitas pessoas formam e aí quando voltam para a realidade, aí vem um outro desafio, né? Eu acho que o desafio é grande quando você vai para o interior e que você não está preparado até com uma especialidade. A odontologia, a graduação, ela é um pouco cruel com a gente, porque a gente não vê assim fartura de concurso, a gente Faz não sentido. tem, a gente precisa de um dinheiro para montar um consultório. Muito boa sua Então fala. a gente, quando não vem de uma família de posses, Que dá a estrutura ou que- que dá aquela estrutura, você fica muito perdido sem saber por onde começar. Tem o diploma, né? mas e agora? Como Você vou tem o trabalhar? diploma e não tem o consultório. E não tem o concurso da prefeitura porque é um município pequeno e não absorve muito. Né? Então eu fiquei 1 ano ali e eu me lembro bem assim, hoje eu já consigo falar isso, mas na época eu ficava assim um pouco de tristeza de falar porque eu ganhava troca de ovo, de couve, de metro cúbico de pedra. Ah, sua mãe está fazendo um muro.
Será que ela não está precisando de uma pedra, areia? Então, assim, foi assim que eu comecei. E eu ajudei muita gente, né, com a odontologia. Na época, minha mãe me conta que até hoje, fala, olha, fulano, tô com um dente aqui que até hoje que sua filha fez. Olha, meu filho adorava a tia Bia. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Mas eu senti que eu precisava de mais. Eu queria crescer e eu sentia que eu não podia ficar ali naquela cidade. E qual foi o passo que você deu? Porque é muito importante esse ponto de virada, né? Porque isso separa as pessoas que tiveram resultados, porque a maioria, alguns desistem, né? Sim. Eles voltam qualificados, eu falo assim, tem um diploma, mas não tem onde fazer. E aí, qual foi o passo que você deu? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito obstinada. Eu sempre quis coisas boas. Eu sempre procurei, assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer muito bem feito. Minha mãe me fala que qualquer profissão que eu tivesse, que eu seria muito boa. Porque eu era muito boa dona de casa, eu era muito boa para fazer comida. Dedicada ao extremo. Eu era muito dedicada àquilo que eu me propunha a fazer, né? E eu trabalhava também. Quando adolescente, minha mãe tinha locadora de vídeo. E eu trabalhava com a minha mãe. A gente percorria as cidades pequenas, entregando as fitas e vendendo videocassete, né? Foi assim que a minha mãe conseguiu pagar a minha faculdade, pagar a faculdade da minha irmã que fez medicina também, do meu irmão que fez direito. Então, assim, a gente ajudou, foi uma família que cresceu junto. E eu tinha essa vontade de crescer. Quando eu senti que aquele espaço para mim, eu não ia ter crescimento e que eu precisava de algo mais, eu virei para minha mãe. Eu tinha uma tia que morava no Rio, e aí eu falei para ela assim, mãe, não tá dando aqui. E eu preciso me especializar para ser diferente, né? Para ter um trabalho melhorado e tudo, né? Eu vou fazer uma prova no Exército para eu ser especialista em odontopediatria. Minha filha, meu Deus, como é que nós vamos pagar isso? Como é que você vai morar? Já resolvi, já liguei para titia, vou morar na casa de titia e depois eu vou arrumar um emprego. E quando eu fui lá, tinha um emprego do lado, uma clínica do lado da minha tia recém-inaugurada, que me deu oportunidade. Eu fiz a prova, passei na especialização e cursei lá 18 meses de odontopediatria. Logo depois, acho que uns 6 meses depois, teve uma seleção para dentistas do Exército. Eu fui selecionada para trabalhar lá. Trabalhei por 8 anos como dentista, então fui tenente do Exército. Trabalhei como especialista lá no Rio, na Odontoclínica Central do Exército, que é um prédio só de especialistas de odontologia, né? E que tem cursos também, então foi uma grande escola. Né, doutor? Isso mostra, você demonstra muito isso, comprometimento, zelo, né, com seus pacientes, com tudo. Eu percebo isso com as pessoas que frequentam lá seu consultório. E isso mostra, e eu gosto muito, sim, inclusive o objetivo aqui do Capixaba Cast é isso, mostrar além do óbvio, né, que você é um bom profissional, senão você não estaria aqui. Mas o que trouxe você, né? E eu tô curioso para saber quanto que o Espírito Santo aparece na sua vida. Pois é. Eu, depois que estava lá no Rio de Janeiro, eu conheci meu marido, que é de Niterói, então me casei, e ele falava para mim que ele tinha um sonho de fazer um curso de doutorado na França. E eu falava, tá bom, aquela menina do interior, para ela o Rio de Janeiro já era o mundo, vida, né? Já era venci. E quando ele falou isso para mim, ele já tinha morado lá, o pai dele tinha feito doutorado, e ele falava aquilo, eu falava, tá bom, um dia. Esse dia chegou, viu? E aí a gente decidiu ir, e a gente foi, nós ficamos 2 anos e meio lá, e quando a gente voltou, assim, meu marido é juiz federal, então quando ele voltou, ele não queria voltar para o Rio de Janeiro mais, porque ele era de uma vara criminal, era uma coisa que ele ficava, assim, muito apreensivo, a gente também ficava, e a gente queria uma vida mais tranquila, e ele tinha um tio que morava aqui, quando a gente voltou, ele falou assim, nós vamos conhecer Vitória. Digo a você, Lucas, eu vim aqui no final de semana, já saí com o apartamento comprado, e eu falei, é aqui que a gente vai viver. Que lindo isso, gente. E nessa época que eu tinha uma filha, né? Eu estava com 8 anos, minha filha, a gente ficou encantado com a cidade, eu adorei, e gosto, né, muito daqui. Vitória, e a gente Vila ficou. Velha, Vitória. Você mora em Vitória. A gente mora aqui em Vitória, né? Vila Velha é lindo também, né? É maravilhoso, tem muitos pacientes de lá, é uma cidade linda também. Para mim é tudo a mesma coisa. Eu acho que é tudo uma conjunção, é tudo uma conjunção, né? Às vezes a cultura é um pouco diferente, mas a beleza, eu sempre falo isso, eu também moro em Vitória.
consultório, mas tem esse carinho. E aí você veio, então, já veio já profissional, então já veio, aí montou seu consultório Aí aqui. já fui pro concurso da Serra, aí fui concursada lá na Serra, trabalhava numa maternidade pública lá, e aí começamos a pensar no consultório, o que que a gente ia trabalhar, né? E aí a gente fixou aqui e a gente Que ficou. maravilha. Eu queria agora partir um pouco aqui da nossa entrevista para você falar agora da sua especialidade. Eu vejo aqui que tem a famosa língua presa, que você vai explicar pra Isso. gente. Pelo menos cases que eu acompanho nas suas redes sociais, eu te sigo, maravilhoso os conteúdos. Obrigada, Lucas. Você traz muito isso. E queria que você falasse um pouquinho sobre hoje a sua especialidade, quais são os casos que você mais atende, quais são o perfil das pessoas que buscam hoje seu consultório. Inclusive, falar pra gente um pouco. Lucas, eu sou uma odontopediatra, né? Eu não sou, assim, uma cirurgiã de linguinha, né? Ah, sim. Eu sou uma cirurgiã dentista especialista em odontopediatria, sou professora, né? Sou pesquisadora colaboradora também na USP. Isso. Mas o que eu quero falar para você, assim, é que eu atendo bebês, crianças e adultos com a anquiloglossia e que precisam desse tratamento que é a língua presa, né? E eu trabalho bastante com o laser. Então, fala pra assim, gente eu sobre sou isso. uma profissional que tem no laser a sua tecnologia para fazer a realização do trabalho de odontologia. Então, assim, sensibilidade, clareamento, as cirurgias de tecido mole, que não são só as línguas, né? Então, claro que o meu público, eu sou muito reconhecida porque sou uma das pioneiras do Brasil com essa cirurgia em bebês com laser. Porque eu vejo muito casos de bebês que se então, preocupam. então Mas não acaba é que só quem me esse o seu procura bichinho. isso, e como também sou consultora de amamentação, né? Eu fui buscando sempre conhecimento para poder enriquecer meu trabalho, para não ser apenas uma dentista que opera línguas. Entendi. Eu gosto desse leque aí de desse leque de possibilidades, dessa clínica, de raciocínio clínico. Nem tudo será uma língua para ser operada, né? Então a gente precisa ter ciência para poder definir um diagnóstico, ter critérios de saber quem vai operar, quem não vai operar, se precisa, se não precisa, né? Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que não é só essa a sua especialidade, mas me deu curiosidade. Como que apresenta o diagnóstico disso? Pela limitação da fala ou existe estágio que a pessoa nem percebe? Eu já tive curiosidade se eu teria isso, inclusive, na Sim, época. então, depois eu te avalio. Depois vou a lá, gente vou marcar vê uma consulta direitinho. com Não tá você. aparecendo, não, porque você tem uma emissão fonética muito boa. A gente vê postura de língua quando tá fazendo a essa parte eu emissão. queria que você Com falasse. alguns fonemas específicos, né? Então a gente vê L, N, T, D, que geralmente ele protua e coloca a emissão para frente. E a gente tem, assim, sinais clínicos também. Às vezes um paciente que tem mais dificuldade de fazer uma alimentação um pouco mais fibrosa. Então tá lá, aquele adulto ou aquela criança que tá sempre com uma comida mais pastosa junto, gosta da carne mais chega a esse desfiada. estágio mesmo. Chega até, assim, a ter envolvimento com ronco, apneia, com dispneia. Gente, é mais Então a profundo que gente, imaginava. engasgos frequentes, né? A gente tem, assim, a anquiloglossia, a língua presa, ela é uma alteração do movimento, da motricidade da língua. E essa língua precisa ter na boca um lugar certo. Assim como você tem o seu coração que está no lugar esquerdo, você tem os seus rins que são bilaterais, você tem o fígado que está à direita, você tem a língua que precisa estar no céu da boca. Quando a gente está no repouso, a nossa língua tem que ficar repousada no céu da boca. E a pessoa que tem essa limitação não tem Ela isso. não consegue. E com isso, ela deixa de ter desenvolvimento orofacial. Eu vou falar para você e vou falar para quem estiver nos ouvindo que a língua é a mola mestra do desenvolvimento orofacial. Quando a gente coloca a língua no céu da boca, a gente está empurrando a nossa maxila para o lugar adequado. Eu estou abrindo o meu céu da boca, o meu palato. Eu estou fazendo o desenvolvimento das minhas estruturas nasais corretas. Eu estou trabalhando a minha ATM corretamente e a minha mandíbula ganha mobilidade para ter desenvolvimento. Então, tem muitos adultos, como eu opero muitos bebês, eu acabo ganhando muitos adultos também para tratar, porque é uma condição genética. Isso. E a cirurgia é feita ali mesmo no seu consultório? A gente faz no consultório. Algumas crianças que não têm boa colaboração, quando o óxido nitroso, que a gente trabalha com uma sedação consciente, quando ela não é suficiente, a gente conduz para o hospital. Mas adultos e bebezinhos, né, até 1 ano, geralmente a gente ainda consegue dar conta no consultório. Ou crianças que têm alguma colaboração, a gente também consegue. Mas a gente também tem essa direção de ir para um centro cirúrgico cuidar desses que não conseguem, né? Que
maravilha, que aula aqui pra gente. Eu falei que sim, no Capixaba Cast ele tem como objetivo trazer informação, Que né? bom. E você tá trazendo pra gente. Mas agora eu quero que você fale um pouco do livro, né? Do seu livro, Ai, que tem, pois é. por enquanto, em 3 idiomas, terá mais Sim, aí, tô aí sabendo. vem em inglês Fala pra ainda gente sobre o mais. livro e também sobre Tá. esse reconhecimento que você teve em França, na Ai, França muito que foi. obrigada. Eu vou Fala pra falar gente um sim, pouquinho. porque eu tenho muito orgulho Por capixaba favor, e orgulho orgulho. desse trabalho, Aham. sim, né? Porque, olha, a gente quando começou esse trabalho, a gente começou a ter de referência e pioneirismo nisso, a gente começou a ter muito aluno, muita gente querendo que a gente ensinasse isso. Então a gente montou curso e o nosso curso se chamava Freios Orais e Inclusive, é isso, tá, Amamentação. gente? Só falando aqui pra vocês que estão assistindo, freios orais e alimentação, e aí que você faz explicar pra gente Está um pouquinho. disponível na Amazon também, Bom saber viu, que gente? viram lá. Então, também pelas minhas redes sociais, quem tiver interesse também pode Adquirir adquirir, lá. viu? Mas assim, ele saiu fruto de um curso. Eu, doutora Luciane Azevedo, que é Isso. uma grande professora lá na USP, ela é pesquisadora lá no LELO, que é o nosso centro de referência da laser terapia no Brasil, que é o Laboratório Especial de Laser em Odontologia. Entendi. Foi ele que trouxe o laser, assim, para uma instituição grande que pôde ser disseminado na odontologia no Brasil. Então, lá estão correndo grandes pesquisas que estão acontecendo e é lá que eu também participo, né? Inclusive com o meu doutorado também, a gente está participando de pesquisa Que lá maravilha. junto, né? Então, tem também a doutora Rose Aradia, que é uma outra odontopediatra, que ela trabalha bastante com a amamentação e ela é E o pioneira livro traz nisso. essas informações, então. O livro traz essa informação sobre a importância de se fazer a investigação dos freios orais, freios labiais, freios linguais, que a gente tem que impactam na dinâmica de movimentação. Nesse a gente fala bastante sobre a amamentação, mas a gente fala de desenvolvimento, a importância da língua para o desenvolvimento. São capítulos assim variados que a gente teve convidados também para falar do assunto, né? Então tem uma professora ótima falando referência no Brasil. Todo mundo que está aqui participando desse livro são profissionais no Brasil assim bem renomados. Um deles é meu marido também, porque ele participou respondendo como, né, juiz de direito. Ele colocou aí coisas, noções sobre responsabilidade civil que a gente tem, sobre o diagnóstico, sobre não diagnosticar também, porque isso acontece bastante, viu, Lucas? Por se tratar de bebezinho, é muito assim, é só um pouquinho presa, mas ele tá mamando, Normal, ele tá a família era ganhando assim. peso, mas mamar dói assim mesmo, se acostume, eu não tive leite, e aí por isso não mamou, ele vem mamar, fica muito irritado. Então tem essas coisas, esses mitos que vão afastando e levando a um desmame precoce. Inclusive, Lucas, no nosso país, desde 2014, é lei federal obrigatório realizar o teste da linguinha nos hospitais e maternidades do nosso país, viu? Que aula linda você tá dando pra gente. E a gente precisa ter maior capacitação. A gente ainda vê hospitais e maternidades que não realizam o protocolo ou que realizam o protocolo inadequado, que não é o recomendado pela lei, ou por vezes profissionais que não estão habilitados e capacitados a aplicar esse protocolo. Entendi. Então a gente ainda tem muito erro diagnóstico, né? A gente tem muita gente também operando muito, às vezes, o que não precisa, mas a gente também tem muito erro diagnóstico. Então a gente precisa Muito bom ser você falar sobre isso, porque muito experiente com isso, né? muito importante. E aí teve também o lançamento lá em França, né? Você Sim. foi. E como que foi pra você? Então, olha, isso foi um sonho, porque eu morei lá, né? Eu falo francês e eu percorri as universidades também, distribuindo o nosso livro para o conhecimento de lá. Eles realmente são um pouco mais atrasados que a gente, vamos dizer assim. O nosso conhecimento está muito avançado, eu acho que em função também de uma fonoaudióloga brasileira que tem esse protocolo, né? E está disseminado lá na França. Inclusive, eles acharam que essa fonoaudióloga, a doutora Roberta, que criou o teste da linguinha, que eles usam lá, inclusive, e é usado em vários países do mundo, eles acharam que ela era espanhola. E ela é brasileira? Porque ela chama a doutora Roberta Martinelli. Eu falei, É o nossa... nome. Eu falei, mas espanhola não, ela é brasileira e com muito orgulho. O orgulho do Brasil. Né? E ela é uma referência realmente mundial. Ela está participando aqui também do nosso livro, né? bacana. Com todo o conhecimento. E foi, assim, um presente, né? Foi uma vontade. Meu marido que traduziu, inclusive, o livro para o francês, né? E eu pude conhecer muitas pessoas também. Eu conheci... Uma experiência para você enriquecedora. Foi né? muito rico. Mas você falou da chamada da cidade a Paris, como é que falou? É de Pádua a Paris. De Eles Pádua. fizeram uma matéria
matéria numa revista, né? Porque acabei também sendo convidada a participar de uma academia francesa, que é a Divine Academy, né? Da doutora Diva Pavese, né? É uma grande pessoa, doutora, que ela não é da área da saúde, não, é Diva Pavese, mas é uma doutora porque é uma doutora rica de conhecimento da vida. Que bacana. E ela realmente deu essa oportunidade de me convidar para estar lá. Eu vivi um momento mágico, viu? Eu, no dia da festa que teve lá para poder receber, vamos falar assim, uma comenda, né, de estar dentro da academia, eu olho para o meu lado, eu vejo Gabriela Di Laccio, que é uma cantora brasileira que teve com o Príncipe Charles e ganhou lá uma medalha, e eu fiquei muda do lado dela. Eu tremia toda e eu falava, eu sou sua fã, porque eu também sou pianista, gosto de música clássica. Você é muito artista, eu percebi isso, pela sua comunicação, brilho nos olhos, né? E eu gosto dessa arte trabalho mesmo. muito isso comigo, assim, eu falo que nós artistas, que eu também, assim, como palestrante, me vejo artista, a nossa mente, ela é mais, a gente consegue enxergar, geralmente temos a dedicação, a disciplina muito forte. E eu fiquei muito encantada, acabei conhecendo pessoas e ficando amiga de pessoas na vida que eu não imaginava, né? E aí fui pro Louvre, lançamos o livro lá no Louvre, e foi um sonho, assim, eu vivi um sonho de inspiração. Voltei pro lugar onde eu vivi também por algum tempo e fui muito feliz, né? E conheci outros profissionais também, fui a Grenoble, que é uma cidade universitária, e conheci profissionais que me convidaram para conversar mais sobre o assunto, e levei o livro para eles, dei uma palestra lá também. Essa bagagem, né, te enriquece muito, aumenta a sua experiência, te dá mais estrutura, inclusive, para o seu Com certeza. missão, né? E que por isso, assim, que graças a Deus, né, é um trabalho que você vê que não tem barreiras, né, que não tem língua presa, né? É literalmente solta. Que literalmente é solto pelo mundo, né? Que maravilha. Então, assim, como eu estava te falando, nossa, cadê o livro em francês? O livro em francês encontrei com um professor belga, eu estou querendo seu livro. Eu falei, professor, leva o livro, né? E é um livro, assim, que eu acabei de voltar do Peru, semana passada eu estava num congresso lá, que fui palestrante, e as pessoas vinham falando, doutora, o seu trabalho na Argentina, você é muito famosa. E eu assim, famosa? Como assim? Mas a gente se faz famosa pelo trabalho, pela obra que a gente tem, e né? O seu trabalho chegou primeiro, né, doutora? Isso é maravilhoso. É, muito eu estou bom encantado, isso. Né? Passou super rápido a nossa fala. Eu já quero deixar aqui porque você volte em breve. Muito obrigada. Pra gente você estar com a gente. Quero te convidar para estar mais próximo do Orgulho Capixaba. Você tem tudo para ser uma colunista. Que maravilha. Estar muito com obrigada. a gente. Eu acredito muito em propósito, sabe? Assim, aí eu não sabia da sua história, se você também veio do zero, como eu não sabia. Ai, Lucas, disso. É luta, né? A sorte da gente estar aqui, né? No trabalho, né? Trabalho, né? Dedicação. E te agradecer muito, tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando ficaram também impactados. Para nós finalizarmos, queria que você olhasse para aquela câmera, deixar sua mensagem para as pessoas que estão assistindo, seja pela sua área ou para a vida, porque você é muito além da odontologia, né? Você traz isso, não só profissionalmente, você rompeu as barreiras, né? Transcendeu, mas você como pessoa, sua história, sua comunicação também uma inspiração pra gente. Deixa um recado para quem está nos assistindo. Olha, gente, o recado que eu quero dizer é que realmente o caminho é pelo estudo. Eu quero dizer, assim, que a gente pode ter universitários, a gente pode ter familiares aqui ouvindo a gente. Eu acho que o caminho, a nossa sorte é ter quem nos inspire, né? Eu não tenho pretensão grande de ser uma inspiração. Quero dizer que eu estou à disposição com o meu trabalho e que se isso servir para um bom exemplo, para um bom caminho, eu estou aqui à disposição nas minhas redes sociais, seja com o meu trabalho de criança, infantil e adulto também, que a gente acaba operando os adultos também, porque tem a ver, né, com muitas questões, né, que envolvem respiração e a gente precisa respirar bem para viver bem, né, e com a anquiloglossia, com outras coisas. E eu estou disponível lá nas redes sociais. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da doutora Beatriz Dutra, é só procurar aí nas redes sociais. Eu vou deixar disponível aqui para vocês. Fala aí, nosso telefone de contato, nosso Instagram, @drabia.dutra. Isso. E no telefone lá do consultório, né, que também deixo disponível aí para vocês. Que maravilha, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite, pelo seu tempo, pela sua agenda. Quantas vezes precisar. E voltará certamente. Estou com altas ideias pra gente aqui. Que maravilha. A gente vai ter muita coisa para construir também juntos, tá bom? E só porque ela é palestrante, vamos participar de eventos juntos aí, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E a você que está assistindo, esse foi mais um episódio do Capixaba Cast. Você sabe, toda semana um episódio novo. A cada episódio aumenta
conta em mim a responsabilidade de deixar entender que ser capixaba é muito mais que um sentimento, é compromisso e responsabilidade. Esse é meu propósito, a paixão que eu tive de conhecer as 78 cidades do Espírito Santo e um dia sonhar que poderia estar entrevistando pessoas tão especiais como a doutora Beatriz Dutra, como foi aqui hoje. Meu. Quero que você comente, deixe aqui seu comentário sobre o que você achou do episódio de hoje, inclusive também sugerindo quais são as pessoas, personalidades que você gostaria que fosse convidado para estar aqui. Como eu sempre finalizo, aqui no Capixaba Cast, o show está apenas começando e até o próximo episódio.